Abram sua Bíblia comigo no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 13 e versículo de número 33, diz assim a palavra do Senhor, preste bem atenção. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Repetindo, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Amém. Curve a sua cabeça. Eterno Deus e maravilhoso Pai, Senhor, aqui estamos diante de Ti, e eu creio, meu Deus, que o Senhor ainda falará poderosamente em cada coração. Pai querido, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós nessa noite, para que possamos entender o seu propósito, aquilo que o Senhor quer que nós entendamos, meu Pai, e assim possamos viver a plenitude de Ti em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Meus irmãos, eu estava meditando esta tarde nesta palavra para trazer a esta igreja, e aqui nós vemos algo interessante, porque nós podemos levar essa palavra para o lado escatológico, mas eu não quero me ater a este lado, mas uma outra realidade que o Senhor me mostrou nesta palavra, porque nós vemos Ele trazendo três verbos imperativos, determinando algo para que fosse feito: olhai, vigiai e orai. Então nós vemos que o escritor, ele trouxe a nós três realidades que devem ser vividas por cada um de nós que aqui estamos. Procuramos viver tantas realidades, procuramos viver o milagre, procuramos viver as bênçãos, procuramos viver as misericórdias, mas aqui nós encontramos três realidades que também devem ser vividas por cada um dos filhos de Deus, por todos vocês que estão me vendo. E ele começa dizendo: olhai. Olhar é o ato pelo qual você, através do seu globo ocular, enxerga algo ou alguém. Só que o que me chama a atenção é que quando você olha, você fixa um alvo, você fixa um objetivo. Você está com sede, a primeira coisa que você faz é olhar a água, e aí você vai ao encontro dela. Você precisa falar com alguém, você olha para a pessoa e logo você fala e se dirige até ela. Então, quando você olha, você fixa um objetivo, você fixa uma meta. O olhar, irmãos, todos nós temos que ter, porque parece que nos dias de hoje muitas pessoas têm vivido sem fixar objetivos, sem fixar metas. Tem vivido ao bel prazer e muitas vezes reclamam de Deus, reclama da família, reclama do pastor, reclama da igreja, reclama de todos, porque ele não consegue avançar e não consegue crescer. Mas o fato é que ele não está olhando, não está conseguindo ter a visão, não está conseguindo enxergar e ainda muito menos fixando o objetivo. Quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Filipenses no capítulo 3, versículo 12 e 14, não que já o tenha alcançado. Ele está dizendo: eu já fixei meta, eu já fixei objetivos, e não que eu tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo e prossigo para o alvo, para a meta, para os meus objetivos, para aquilo que eu propus no meu coração, e eu continuo perseguindo, eu continuo avançando, eu continuo procurando chegar lá, ainda que eu seja imperfeito, ainda que eu tenha as minhas falhas. E quem daqui não tem as suas falhas? Quem daqui não é imperfeito? Todos nós somos imperfeitos, todos nós somos falhas, só que o Senhor não nos proíbe de fixar objetivos na nossa vida, fixar metas na nossa vida.
para que possamos correr, possamos seguir, possamos ir ao encontro dessas metas, destes objetivos. E o mais importante de tudo isso é que nós vemos que o crente, ele olha, ele fixa um objetivo e ele vai caminhando. E a palavra do Senhor diz que nós não iremos caminhar sozinho, mas se passarmos pelas águas, não submergiremos, porque o Senhor é conosco. Se passarmos pelo fogo, não nos queimaremos, porque o Senhor é conosco. Ele está no momento bom, mas também está no momento de dificuldade, no momento ruim. E é isso que eu quero que você entenda. Quando a palavra do Senhor aqui diz, olhai, era para que você comece a fixar os seus objetivos, comece a fixar as suas metas. Não seja um crente frustrado, que viveu uma vida inteira na igreja, que viveu uma vida inteira servindo ao Senhor, mas que não conquistou nada na vida, não porque o Senhor não abençoou, mas porque você não fixou as suas metas, não fixou os seus objetivos. Mas nós vemos, irmãos, que as maiores preocupações daqueles que não conseguem fixar as metas e os objetivos é o medo de fracassar, é o medo de não conseguir conquistar aquilo, e aí ser ainda mais frustrado. Porque quando você não consegue alcançar os seus objetivos, parece que você começa a se frustrar, começa a ficar um pouco triste, desanimado, cabisbaixo, porque não alcançou os seus objetivos. Só que nós temos que entender que os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos propósitos também tem que se enquadrar nas metas e nos propósitos do Senhor. E quando aquilo que nós propomos vai de encontro àquilo que o Senhor tem proposto para nós, pode o inferno se levantar, que ele não vai conseguir te derrotar, porque o propósito foi fixado e a mão do Senhor está te ajudando a seguir aquilo. Muitos se frustram porque fixam propósitos errados, propósitos fora da direção do Senhor, fora do caminho, longe da presença do Senhor. E lá na frente se frustram sim. Por quê? Porque mais uma vez o Senhor tem que tomar uma decisão para trazer você novamente ao caminho dele. E essas decisões são decisões difíceis, são decisões que desagradam, são decisões que entristecem. Mas vejam, irmãos, os nossos temores muitas vezes são a razão de não avançarmos, de não fixarmos metas, de não fixarmos objetivos, de não olharmos. É melhor eu não olhar para que eu não tenha desejo sobre aquilo. É melhor eu fechar os olhos para que eu não venha sentir vontade de crescer, sentir vontade de avançar, porque no seu coração você já colocou que não tem essa capacidade. Os seus temores já passaram a fazer parte da sua vida. Medo de fracassar, medo de ser criticado, falta de ânimo, sentimento de incapacidade e tantas outras coisas que vêm diante de nós para nos afogar e fazer com que você não ande, você não caminha, você não prossiga. Não é assim? Você vai fazer algo e rapidinho você encontra alguém que chega diante de você e diz: rapaz, isso aí é muito difícil, você não vai conseguir, isso aí é complicado. Olha, você vai abrir teu negócio, você vai ter que alugar, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, você não vai conseguir. E muitas vezes você desanima com esta palavra, desanima com estas palavras que o inimigo muitas vezes usa para atingir o seu coração, como já foi dito nesta noite. O centro, a tua vontade. E se no coração você desanimar, todo o resto também desanimará. Por que que acontece isso? Por que que nós fracassamos? Porque nos faltou a visão. Olhar e enxergar, todo mundo enxerga, mas a visão é para poucos.
Vocês bem lembram que quando Josué, Caleb e outros 10 espias foram à terra prometida, todos foram olhar a mesma coisa, mas na volta 10 tinham apenas olhado e 2 tiveram a visão. Apenas 2 tiveram a visão. Olha, aquilo que para eles é dificuldade, é tristeza, é luta, é guerra, é tribulação, para nós é vitória em cima de vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus está nos ensinando hoje que nós devemos fixar objetivos, fixar metas. Pedro estava dentro de um barco junto com seus companheiros, seus amigos, os discípulos, e de repente ele avistou Jesus vindo, caminhando sobre as águas. Todos os seus companheiros que se quedaram dentro do barco olharam e disseram: olha, eu estou vendo um fantasma, uma aparição, estou vendo um negócio ali flutuando na água, eu não sei o que está acontecendo. Mas Pedro não olhou com um olhar carnal, ele teve a visão naquela hora. Ele disse: olha, chegou a hora de eu usar do sobrenatural na minha vida, fazer aquilo que nenhum outro homem ousou fazer a não ser Jesus. Enquanto todos os discípulos se quedaram dentro do barco, ele disse: olha, Senhor, se tu és o Cristo, então manda eu ir contigo. Sabe, porque eu tenho visão, eu quero sentir essa experiência. Sabe, eu não quero ter medo, mesmo que no meio da sua caminhada talvez o temor venha tomar conta de ti, mas saiba que o Senhor está ali do seu lado para estender a sua mão e agarrar na tua mão e dizer: não, meu filho, você não vai desanimar, você não vai sucumbir, porque o que eu tenho preparado para você ainda é longo a tua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro teve a visão, enquanto os outros discípulos apenas olharam e não tiveram a visão. Sabe, eu sempre defino que no mundo você tem a vista e tem a visão. A vista é carnal, é humana, mas a visão é dada por Deus. Por quê? Alguns anos atrás, se você olhasse para mim, você ia olhar com a sua vista, ia dizer: olha, não serve para nada, não tem condições. Mas o Senhor olhou para mim e teve uma visão para mim, uma visão, um caminho, uma trajetória. Ele fixou um alvo na minha vida. E eu creio que na tua vida não foi diferente, porque outrora, quando você estava no mundo, muitos olhavam para você e apenas com a vista humana diz: olha, ele não tem capacidade, ele não serve para nada, ele não tem condições. Mas o Senhor olhou com uma visão especial para você e fixou metas e fixou objetivos. Não, eu vou salvar aquela irmã, eu vou salvar aquele jovem e vou transformar numa outra pessoa. Sabe, talvez para os homens não valia nada, não tinha condições de fazer nada, mas Deus fixou algo sobre você. Ele teve a visão. Só que o Senhor, Ele é tão bondoso para conosco, que Ele abre esta visão para nós, seres carnais. Ele nos dá um pouco desta porção de ter a visão. E como é bom ter a visão do Senhor, irmãos. Sabe, porque a visão do Senhor não vê maldade, a visão do Senhor não vê carnalidade, a visão do Senhor não vê julgamento, mas a visão do Senhor vê o amor, vê a caridade, vê a bondade. A visão, irmãos, ela não olha a aparência externa, ela não olha a roupa, ela não olha a condição social, mas a visão que o Senhor nos dá, ela te dá a possibilidade de você ir até o coração, até o âmago, até o profundo da alma e ver que ali existe algo maravilhoso que o Senhor quer trabalhar. E é assim que nascem os pastores, é assim que nascem os obreiros, é assim que nasce aquela criancinha atribulada que olha terrível na igreja, mas o Senhor tem uma visão sobre ela. O Senhor olhou para ela, o Senhor se atentou para a oração,
A vista diz para você parar, é hora de você parar. Mas a visão humana, a visão do Senhor diz: não é hora de parar, é hora de continuar. A vista diz: olha, eu sou um fracasso, eu não tenho condições, eu sou um perdedor. Mas a visão de Deus diz: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. A vista diz: desiste, larga tudo. A visão diz: eu não largo enquanto tu não me abençoares. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Há uma diferença tremenda entre vista e visão. A vista humana, irmãos, Davi era só um menino, mas na visão do Senhor, ele seria um homem, um rei, que mudaria a história daquela nação. Na vista humana, José era só mais um filho, um sonhador, mas na visão de Deus, ele seria o governador do Egito. Na vista humana, eram só 5 pães e 2 peixinhos, mas na visão de Deus, eram toneladas e toneladas de alimento. Na vista humana, você não era nada, mas na visão de Deus, você foi chamado e escolhido para fazer a diferença nessa cidade. Situações diferentes. Na vista humana, você era um perdedor. Na visão de Deus, você nasceu para ser vencedor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na vista humana, irmãos, você é um simples pecador, mas na visão de Deus, você foi salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. 2 diferenças, tudo no olhar. Mas quando nós falamos de olhar, nós temos que entender um ponto primordial no olhar. Nós olhamos, nós fixamos um objetivo, mas nós temos que olhar à nossa volta também. Temos que olhar ao derredor. Quando nós vemos a passagem de Ezequiel, Ezequiel começou a olhar ao seu derredor. Sabe para quê? Para poder analisar a situação. Sabe, você fixa um objetivo, você olha, mas você tem que olhar ao seu redor, para você poder analisar em qual situação você está vivendo. Sabe por quê? Porque a bênção do Senhor e o milagre vai ser tão grandioso na tua vida, que quando você vê todas as dificuldades ao seu redor, aí você vai valorar ainda mais a bênção e o milagre de Deus sobre você. Sabe, o Senhor vem a Ezequiel e diz: dá uma olhadinha aí, Ezequiel. Ezequiel olha, e a palavra do Senhor diz que ele falou: eis que vi ossos sequíssimos, e eram muito numerosos. As dificuldades estão à nossa volta, as lutas estão à nossa volta. Tudo que você for fazer na vida, você vai encontrar obstáculo, vai encontrar dificuldade, vai encontrar luta, que estão à sua volta. Mas isso não é para você desesperar, não é para você desanimar. Sabe por quê? Porque o tamanho da tua vitória, quem determina é o tamanho da tua coragem. Sabe? Eu vou repetir porque eu creio que tem muita gente que não entendeu. Quem determina o tamanho da tua vitória é o tamanho da tua coragem. Sabe por quê? Por quanto maior é o gigante que você enfrentar, maior vai ser a tua vitória. Quanto maior é o problema que você enfrentar, maior vai ter a sua vitória. Quanto maior for a guerra, maior será a tua vitória. Portanto, quem determina o tamanho da tua vitória é você mesmo. É o tamanho da tua coragem. A palavra do Senhor diz que se no dia da tua angústia te mostrares fraco, te mostrares frouxo, a tua força terá sido pequena. Mas se no dia da luta e da angústia você tiver força e coragem, a tua vitória será grande. Aleluia, eu vou repetir. Se você tiver força e coragem, no dia da angústia, a tua vitória será grandiosa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Visão, irmãos, ela nos leva a uma outra dimensão. Uma outra dimensão, que talvez aqueles que estão lá fora não vão entender. Talvez muitos que estão à sua volta não entendem a visão que você tem, porque eles só conseguem olhar com o olhar humano. Mas a visão muda a dimensão, muda a esfera que você está vivendo. Lembra de Geazi?
que estava lá juntamente com Eliseu. E aí veio um exército guerrear contra eles. E Geazi começou a ficar desesperado. Olha, nós vamos morrer, nós vamos padecer, porque o exército é grandioso, o exército é tremendo, o exército é muito numeroso. E Eliseu, olhando o desespero do menino, talvez dando um sorrisinho, olhando quietinho ali, falou: Geazi, vem cá que eu vou orar por você. E aí eu creio que ele colocou a mão sobre Geazi e disse: Senhor, dá visão a esse menino, abre os olhos dele, Senhor, porque ele só está vendo a dificuldade, ele só está vendo o problema, mas parece que ele não está vendo que o Deus que ele serve é maior do que qualquer problema, é maior do que qualquer dificuldade, é maior do que qualquer assinatura que muitos têm poder de assinar e mudar a tua vida, mas o meu Deus tem muito mais poder do que esse. Sabe, Ele tem poder de mudar a situação completamente. E aí diz a palavra do Senhor que o Senhor abriu os olhos de Geazi, e aí Geazi começou a ver o exército que o rodeava, o exército do Senhor, o exército que veio para libertar, o exército que veio para salvar, o exército que veio para mudar aquela situação. E nesta noite não é diferente. Eu vejo aqui, irmãos, um exército do Senhor Jesus Cristo que veio aqui para mudar vidas, para mudar a situação, para intervir em vidas nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O segundo passo, irmãos, não basta você olhar e você ter a visão. No segundo passo, você tem que entender a visão. Sabe, muitos pecam porque não conseguem discernir, não conseguem entender a visão. Ainda são crianças espiritualmente falando, não conseguem entender aquilo que o Senhor tem colocado sobre as vidas deles. É interessante que o Senhor nos dá visão de tantas coisas. Eu estava viajando semana passada e chegaram os pisos para colocar ali no púlpito, para sentar ali no púlpito. E na noite, chegou na terça-feira, na quarta-feira iria começar a colocar o piso. Eu não estava presente nem no recebimento e nem na hora que iria colocar. E na noite que antecedeu a colocação, eu comecei a sonhar. E eu sonhei que os irmãos começaram a colocar o piso, e eu cheguei, e eu olhei para aquele piso, e os irmãos estavam colocando um piso errado. Não era naquele lugar o piso. E pior do que isso, quando eu cheguei e olhei aquela situação, eu vi que o erro não foi dos irmãos, mas o erro foi da loja que entregou o piso errado. E aí eu acordei 5 horas da manhã preocupado. Senhor, não é possível. 6 horas da manhã eu telefonei para o presbítero Robson. Olha, o piso chegou aí. Chegou. Vamos colocar hoje? Vamos. E eu falei: vocês já sabem qual que vai colocar? Não, a gente está vendo ainda, estamos ali meio indefinido. Eu falei: pois é, vocês vão contar o número de caixas, e o que tiver o menor número de caixas é o que vocês vão sentar nos degraus, e o que tiver maior número de caixas vai ser os que vão sentar na base. Mesmo assim o Senhor continuou falando comigo. E aí eu liguei lá em Limeira para o pastor Nascimento e disse: pastor Nascimento, dá um pulinho lá em Arthur Nogueira que você viu eu comprando o piso, e vê lá se eles vão colocar o piso correto. Chegando aqui ele me liga: ó, escuta, a empresa errou e mandou o piso invertido. Na mesma hora, irmãos, eu agradeci a Deus, porque o Senhor, numa coisa simples, o Senhor alertou e o Senhor falou. Talvez poderia qualquer um não dar nenhuma importância, mas o Senhor falou. Sabe por quê? Porque o Senhor zela, o Senhor cuida de você nos mínimos detalhes. Ele não quer que você passe nenhum desespero, Ele não quer que você passe nenhuma luta e nenhuma dificuldade por erro humano, mas Ele quer te conduzir e te guiar da maneira certa e correta, para que na tua vida você tenha abundância e você tenha bênçãos para testemunhar. O segundo passo é entender a visão. E para você entender a visão, você tem que trazer para o centro das suas emoções, para o centro da sua vontade, que é o coração. Você olha, você fixa objetivos, você vê todas as dificuldades, agora você traz para o coração.
o centro, aquilo que faz contato com a alma e que se comunica com o Espírito de Deus. Traz para o coração. E aí, irmãos, você começa a compreender a visão, porque o Senhor começa a te dar o entendimento. 1 Coríntios capítulo 2 e verso 9 diz: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou. São coisas maravilhosas, que um dia vão chegar até o teu coração, porque é o centro de todas as coisas. Salmo de número 37, verso 4: agrada-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não basta fixar metas, não basta fixar objetivos, se você não trazê-las para dentro do teu coração, se você não colocar aqui dentro, e se você não começar a entender o propósito, a orar por aquele propósito, a meditar por aquele propósito, nada daquilo que veio aqui se realizará. Mas quando você traz para o centro das emoções, quando você traz para dentro do teu coração, parece que a tua alma se abre, parece que o coração se abre, e aquilo que outrora era um motivo de preocupação, passa a ser um motivo de oração, de jejum, de meditação, e você começa a buscar aquilo com toda a tua alma e com todo o teu ímpeto. E aí parece que as portas começam a se abrir, parece que tudo começa a mudar, parece que tudo começa a se transformar, porque já desceu ao coração. A palavra do Senhor diz que quando nós assumimos um rebanho, nós temos que colocar o nosso coração sobre ele. Sabe, irmãos, tem muita gente por aí que só pensa com a cabeça, sabe, só pensa o material, é o dinheiro, é a posição, é o lugar, é a cidade, é isso, é aquilo. Mas o verdadeiro obreiro não, ele põe o coração. E quando ele deposita o coração ali, pode ser que as lutas sejam tremendas, mas o amor que ele depositou sobre aquelas ovelhas vai ser sempre maior. Sempre maior. Sempre maior. Porque ele colocou o coração. Filipenses capítulo 2 e verso 13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto realizar. Veja, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Veja, o Senhor realiza o teu querer e a tua vontade. E por que muitas vezes você não vive essa palavra? Porque não desceu ainda ao teu coração. Traga as tuas metas, os teus objetivos e coloque aqui dentro, para que você comece a interagir com o Senhor, comece a interagir com o Espírito de Deus. Não é pecado você desejar, não é pecado você querer. Pelo contrário, hoje nós falamos de fé e falamos de milagre, mas muitas pessoas não adquirem a fé e nem os milagres, porque elas não desejam mais aquilo, não tem mais a fé para desejar aquilo. É difícil, é complicado, sim, é difícil, é complicado, mas o Deus do impossível está aqui, irmãos. Comece a desejar. O doente tem que desejar ter saúde, o pobre tem que desejar ser farto. Louvado seja o nome do Senhor. O encarcerado tem que desejar a liberdade. Temos que desejar, temos que ter vontade, temos que querer, porque o Senhor efetua em vós tanto querer como realizar. Se você não querer, não vai realizar nada na sua vida. Mas você tem que querer, sabe? Tem que ter o querer na tua vida. Então deseje mais e mais e mais e mais, e o Senhor vai realizar os desígnios do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto que o escritor nos adverte é: vigiai. Veja, ele começa dizendo olhai, e agora ele diz vigiai. Vigiar é você estar preparado, é você estar pronto, é você estar municiado, sabe? Em vão vigia um sentinela se ele não estiver preparado, se ele não estiver
armado, tudo certinho. Então, quando ele diz vigiai, é um momento de preparação, gente. É um momento de preparação. Todo bom projeto demanda preparação. Você não põe um projeto e da noite do dia executa, não, você prepara ele. Um casamento, você não casa da noite para o dia, você vem preparando meses e meses para chegar àquele momento. A construção de uma casa, você não constrói da noite para o dia, mas você começa iniciando um projeto, e vai preparando, elaborando o projeto. O filho, não é da noite para o dia, mas tem toda uma preparação. Muita gente não recebe a bênção, porque ele não está preparado para receber. O coração não está preparado para receber. A alma não está preparada para receber. O seu intelecto, o seu estado emocional não está preparado para receber aquilo. Por isso que não é abençoado muitas vezes. Mas quando você se prepara, você abre a porta, você abre o caminho e diz: Senhor, venha, porque eu estou preparado para receber tudo aquilo que o Senhor tem proposto a me entregar. Preparação. E como que nós iniciamos essa preparação, irmãos? Primeiro, verificando as áreas vulneráveis da nossa vida. A primeira coisa que eu faço num estado de preparação é verificar quais são as áreas que eu sou vulnerável, que o inimigo pode vir até mim e tentar me destruir, que os meus inimigos podem chegar até mim a hora que eu estiver na alegria completa e estragar a minha alegria. Então eu tenho que olhar quais são as áreas vulneráveis que eu tenho. Lembra de Neemias? Ele queria reconstruir o muro, e aí ele chegou diante do muro. A primeira coisa que ele fez não foi pegando a colher, a massa e a pedra e assentando, não. Ele deu uma volta em toda aquela extensão do muro. E aí ele viu que a primeira coisa que ele tinha que fazer era começar a tapar as brechas. E quantas vezes nós temos que começar a tapar as brechas na nossa vida? Sabe, brechas que vão deixando no decorrer dos anos, e que talvez alguém possa se utilizar dessa brecha para fazer mal a você, para trazer a amargura, para trazer tristeza. E aí você vai colocar a culpa dele. Não, mas você deixou a brecha. O inimigo não entra na nossa vida porque ele vem bonitinho, abre, bate a porta e entra. Não, ele entra pelas brechas que você mesmo deixou. Você abriu as brechas e ele se integrou ali no meio daquelas brechas. E aí vem as lutas, vem as dificuldades, e você não sabe por quê, mas é porque você não começou a tapar as brechas da tua vida. Sabe, é aquele perdão que você não quer liberar. Sabe, aquela pessoa que você sabe que deseja o teu mal, e que muitas vezes você também deseja o mal dele e não tem a coragem de ir lá e pedir perdão para aquela pessoa. Às vezes vive dentro de casa com o cônjuge e é um pé de guerra. Tudo por quê? Porque as brechas estão abertas. As brechas estão abertas. E as brechas trazem mal para a nossa vida. As brechas que nós abrimos trazem o mal para dentro de nós. E tudo por nossa culpa. Nós somos responsáveis por isso, por causa que nós abrimos as brechas. Mas nessa noite o Senhor vai tapar a brecha. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Neemias capítulo 4 versículo 7 diz: E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os amonitas e os asdonitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas se começaram a tapar, iraram-se de sobremodo. Aleluia. Irmãos, os inimigos vão ficar furiosos quando vê que, em vez de você interagir da mesma maneira que fizeram mal para você, e que você começar a fazer o bem em vez de fazer o mal, os inimigos vão se irar, porque você vai começar a tapar as brechas da sua vida. E na hora que nós começamos a tapar a brecha, o Senhor começa a reconstrução do nosso muro. E construção significa muros de proteção ao redor da tua vida.
O Senhor quer levantar a proteção. O Senhor quer ser o seu ponto forte. O Senhor quer ser a muralha ao teu redor, para que nenhum mal suceda sobre ti. Mas para isso é necessário começar tampando as brechas. Eu não sei qual é a brecha que você abriu. Sabe, eu não sei qual é a brecha que você deixou aberto por tantos anos, que talvez essa brecha possa destruir o teu lar, possa destruir o teu casamento, possa destruir a tua família, possa destruir a tua relação entre os seus amigos. O Senhor quer fechar brechas nesta noite. Aleluia, glória a Jesus. Segundo ponto que nós devemos entender no momento de preparação é que nós devemos nos prevenir contra os inimigos. Sabe como se previne? Prevenir significa dispor com antecedência. É você tentar enxergar lá na frente. É você tentar enxergar a tese do inimigo para te destruir. Quando nós trabalhamos na área jurídica, você pega uma ação e você começa a imaginar qual vai ser a defesa. E aí você se previne de todas as maneiras para que aquilo não venha te derrotar. Você começa a analisar a situação. E aí dizem que debater com o advogado é complicado justamente por isso, porque ele pensa em todas as áreas, em todas as palavras, em todos os meios. Aconteceu até o Fábio está aqui. Aconteceu até um fato interessante, que quando ele adquiriu um carro novo, a primeira coisa que ele fez, ele chegou: pastor, ora aqui dentro do meu carro. E nós fomos lá, oramos, agradecemos a Deus por aquela bênção. E passado algum tempo, ele deixou o carro em frente ao prédio, e uma criança jogou um brinquedo lá de cima e caiu em cima do carro dele. E aí, eu nem estava sabendo da história, mas aí eu cheguei e fui ver um processo com ele. E aí ele falou: pastor, toma cuidado, não deixa o carro na frente do prédio não, que tem uma criança meio atrapalhada lá que joga as coisas e cai em cima do carro. Aí eu olhei para ele e falei assim: rapaz, pode ficar tranquilo que esse aqui está orado. Aí ele olhou para mim: não, mas o senhor orou no meu. Sim, mas só pelo lado de dentro. Advogado é difícil, é complicado. Mas o verdadeiro servo do Senhor, irmãos, ele tem que começar a se prevenir dos seus ataques, dos ataques dos inimigos. Porque os inimigos vão se levantar contra você. E se você quiser que os inimigos se levantem, e se levantem para cair, é necessário você se prevenir. É necessário você estar atento. E aqui nós vemos como nos prevenir. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz assim, ó: primeiro, sede sóbrios. Quer se prevenir? Sede sóbrios. O nosso adversário o diabo anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Abra o olho. Sabe aquela situação que para você é uma situação ingênua, mas o inimigo só está esperando você ir até aquele ponto para destruir a tua vida. Irmãos, sede sóbrios. Estai atentos. Estai atentos, porque talvez numa situação tão simples, tão inocente, o inimigo usa como arma para te destruir. Sabe, quantas vezes eu vi obreiros sendo recriminados porque foram no bar comprar uma tubaína, e aí passou alguém e viu ele segurando a tubaína na mão, com o rótulo virado, diz: olha, foi tomar cerveja no bar. Uma situação inocente, mas se ele estivesse sóbrio naquele momento, ele entenderia que o inimigo só estava esperando um momento, uma situação para tentar destruir. Vejam, irmãos, sede sóbrios. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 8 diz: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos primeiro da couraça da fé. Couraça da fé. A couraça é aquilo que protege o corpo.
Sabe, a fé, irmãos, é aquilo que impulsiona o crente a caminhar, impulsiona o crente a avançar, impulsiona o crente a crer no impossível. Isso é fé. A couraça protege você das investidas e das setas do maligno que tentam sufocar a tua fé para você não avançar. Mas quando você está sóbrio e revestido da couraça da fé, o inimigo se levanta, o inimigo joga a seta, mas nenhuma delas irá te atingir. Nenhuma delas irá te atingir, porque você está revestido. Segundo, e tendo por capacete a esperança da salvação. O capacete protege o quê? Protege a tua cabeça, protege a tua mente. Sabe, a tua mente. Quantas vezes o inimigo quer entrar aqui dentro, quer bagunçar a tua cabeça, quer tirar a tua esperança, quer fazer com que você tire a própria vida. Mas quando você está revestido e o Senhor coloca o capacete da esperança na tua mente, a esperança não deixa você fracassar. Sabe, porque a esperança do crente chama-se Jesus Cristo. A esperança do crente chama-se Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas pastor, o que é então que nós devemos fazer? Nós devemos nos fortalecer com as armas que Ele nos dá. Aleluia. Efésios capítulo 6 versículo 10 e 11 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Deus quer te fortalecer, Deus quer te dar coraça, Deus quer te dar capacete, Deus quer te dar armadura, Deus quer te dar condições de você estar fortalecido e vencer a maldade e o inimigo. E por que é, pastor, que eu devo me prevenir? Só para os inimigos? Não. Sabe por que eu quero que você esteja bem prevenido? Preste atenção. Isaías capítulo 43 e verso 19 diz: olha, se previna, sabe por quê? Porque eis que faço uma coisa nova. Você não entendeu? Eis que faço uma coisa nova, e que está saindo à luz, porventura ainda não a percebeis. Você não está olhando, você não está tendo visão para ver o que o Senhor está fazendo na tua vida. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus tem coisa nova, Deus tem unção nova, Deus tem bênção nova, Deus tem projeto novo. Mas para isso você tem que se prevenir, para que o inimigo não tire de você essa bênção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa nova está por vir, prepara-te. Prepara-te para recebê-la. Mas aí ele traz um terceiro ponto, que diz orai. Orai. E orai significa ação. Já se preparou, já fixou o alvo, já fixou o objetivo. Agora é a hora de você agir. Sabe, agir. Chegou o grande momento, a hora de conquistar. 1 Reis capítulo 19 verso 5, o Senhor diz a Elias: Elias, levanta, come, porque o caminho que te espera é longo. Sabe, é hora de você agir. Não é mais para você ficar paradinho, sentado, escutando todo mundo ser abençoado, menos você. É a hora de você agir e tomar posse da bênção de Deus na tua vida. É a hora de você agir. O Senhor disse a Ezequiel: olha, Ezequiel já viu, já analisou a situação, está difícil, a dificuldade está tremenda, não está? Tá, então faz um negócio agora. É hora de você agir. Abra a tua boca e profetiza. Sabe, profetiza aquilo que está aqui dentro. Senhor, sabe aquele emprego? Eu quero ele, Senhor. Senhor, sabe aquilo que o Senhor colocou no meu coração e me prometeu há tanto tempo? Eu quero, Senhor. Eu estou preparado, Senhor. Eu quero tomar posse. Eu quero ver o novo de Deus na minha vida.
profetiza, Ezequiel. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhe: ossos secos, ouvi a minha palavra. É hora de você agir. Chega de ficar parado. Chega de ficar olhando o vento passar, as coisas acontecerem e nada mudar na tua vida. Já tapou as brechas? Se não tapou, começa a tapar aí agora. Começa a dizer: Senhor, remove essa mágoa do meu coração, remove essa tristeza, remove essa dificuldade, porque eu quero, Senhor, mudar a minha situação. Aleluia. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim. É ação, clama a mim, abra a boca, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes, que ainda não sabes. É ação. Sabe, irmãos, quando eu comecei a cursar a minha faculdade, é muito complicado, é muito difícil. Só quem passou por isso sabe. É uma outra realidade, é uma outra vida, é uma outra situação. E parece que você tem que correr atrás de tudo sempre. E você vem às primeiras provas, e é raro aquele que nos primeiros anos vai bem nas provas, porque é uma fase de adaptação. Mas chegou uma fase na minha vida, correndo atrás, parecia que eu sempre estava um passo atrás. Eu disse: Senhor, não, eu não aceito mais isso. Senhor, eu quero sempre estar um passo à frente. Senhor, eu quero ter mudança. E eu: Senhor, então vamos tapar as brechas. Vamos começar a estudar, não só no dia da prova, mas vamos começar a estudar um pouquinho por dia. E aí começamos a obedecer a voz do Senhor, e as coisas começaram a mudar. E dentro de 6 meses, de um dos últimos alunos que eu era, passei a ser o primeiro. Porque o Senhor muda situações, o Senhor muda a história, o Senhor muda vidas, quando nós nos dispomos a agir, a fazer. É hora de agir. Isaías capítulo 42 e verso 22, preste atenção: mas este é um povo roubado, saqueado, todos estes estão enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres, são postos por presa, ninguém há que os livre. Por quê? Por despojo, e ninguém diz, Senhor, restitui aquilo que um dia foi tirado de mim. O Senhor quer restituir coisas nesta noite. Sabe, aquilo que um dia foi tirado de você, mas que hoje você vai profetizar em nome do Senhor Jesus, e Ele vai trazer de volta até ti. Aleluia. Restitui. Não tenha medo, deixe os temores de lado. Não fique com medo, não fique preocupado. Mas olha, vão me ver. Não se preocupe, deixe o temor de lado, mas comece a entender a voz do Senhor. É hora de você agir, é hora de você se colocar na direção do Senhor, é a hora de você olhar, ter a visão e profetizar sobre a tua vida. João 10:10 diz: o ladrão não vem senão matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Se coloque de pé neste momento. Eu quero dizer algo para você, para que você entenda. A palavra do Senhor diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis o tempo. O tempo pertence ao Senhor. Talvez o tempo é algo que nós temos um pouquinho de desprezo por ele, mágoa, rancor, porque nem sempre as coisas acontecem no meu tempo ou no seu tempo, mas no tempo do Senhor. Mas uma coisa é certa: quando nós olhamos, vigiamos e oramos, o Senhor escuta e atende o desejo do teu coração. Sabe, as lutas vão vir, as dificuldades vão vir, as tribulações vão vir, mas como eu disse, o tamanho da tua vitória, quem determina é você mesmo, com o tamanho da tua coragem.
E aí eu gostaria de chamar aqui à frente apenas os corajosos, que querem ter mudança, querem tapar as brechas. Deus quer restituir, Deus quer mudar, Deus quer trazer uma nova realidade a você. Sabe, porque o inimigo muitas vezes tem olhado para você e diz: olha, aquele ali é facinho de eu destruir, aquele ali eu vou destruir com uma mão, aquele ali eu vou destruir com um dedo. Não! Sabe por que não vai destruir? Porque diz a palavra do Senhor que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Somos talvez abatidos, mas jamais seremos destruídos. O Senhor quer mudar a tua vida, o Senhor quer trazer uma novidade até você, mas para isso você tem que começar a abrir a tua boca, e aquilo que o Senhor colocou aqui no teu coração hoje, começa a profetizar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é grande. Quão grande o nosso Deus é grande. Curve a sua cabeça. Pai querido, aqui está a tua igreja. Estão aqui reunidos, Senhor, neste propósito, meu Pai, de ver restituído sobre as suas vidas aquilo que o inimigo um dia tirou. Pai querido, aqui tem pessoas que estão tapando a brecha, que o inimigo não vai ter poder de usá-la para destruí-lo. A mágoa caia por terra, o rancor caia por terra, aleluia, o ódio caia por terra, e o teu amor invada os corações. Pai, aqueles que talvez saíram da tua direção, saíram do teu caminho, e o inimigo tem usado isso para desanimá-los, para deixá-lo fora. Em nome do Senhor Jesus, restitua a unção. Em nome do Senhor Jesus, restitua a glória. Em nome do Senhor Jesus, restitua o poder. Pai querido, abra olhos nessa noite, dê visões dos céus, dê visões, Senhor, visões daquilo que o Senhor quer que nós vejamos, visões do amanhã, visões do porvir, visões de uma nova realidade, Senhor. E que possamos neste momento abrir a nossa boca e profetizar: faça, cumpra-se na minha vida, abra as portas, faça, Senhor, sobre mim, porque Tu és grande, Tu és grande, Tu és grande, e todo o poder pertence a Ti. Levanta a sua mão para o alto e louve o nome do Senhor Jesus, dizendo que Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. Louve a Ele, exalte a Ele. Quão grande é o meu Deus, exalte. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Exalte, abra a tua boca, profetiza, Senhor. Eu quero ver esse Deus, eu quero sentir esta glória, eu quero sentir esse poder, eu quero ser renovado, eu quero ser cheio, eu quero ver mudança na minha vida. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Abra a tua boca, cante, cante neste momento. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus.
Preste bem atenção. Preste bem atenção. E repita comigo aquilo que eu vou dizer, para que o inimigo escute das profundezas. Aleluia. Repita comigo agora. O tamanho da minha vitória, quem determina sou eu. Mais uma vez, mais forte. O tamanho da minha vitória, quem determina sou eu. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao nome do Senhor e volte adorando o nome do Senhor. Aleluia. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande. Louve a Ele, exalte a Ele, cante a Ele, sem medo, sem vergonha, sem restrição. Abra o pulmão e louve a Ele. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Deus falou nesta noite. Deus falou, Deus agiu, Deus operou milagre hoje, Deus tapou brecha hoje. O inimigo mais uma vez perdeu, porque o Jesus ganhou sobre nós. Aleluia. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos, por cada um de vocês, por cada vida, porque a cada culto que aqui estamos, nós podemos sentir a glória, podemos sentir a presença, podemos sentir o poder. E é esse Deus que nós servimos, que muda situações. Aleluia. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor.